Meus amigos, vivo fosse, Roberto Campos teria agora completado 100 anos. E muitas homenagens estão sendo feitas a ele. Uma delas é o artigo que eu estou colocando o link aqui, escrito por Delfineto, que é um depoimento muito pessoal da sua relação com Roberto Campos e, obviamente, enaltecendo a figura do embaixador. Roberto Campos é fascinante porque, quando esteve no poder, foi um keynesiano. Eu acho que nenhum economista da geração dele, e logo que veio depois, podia escapar de ser keynesiano. Havia uma crença generalizada no Estado. E parecia que o Keynes tinha dado a chave do desenvolvimento, a chave da administração das coisas, dos homens. Parecia que finalmente havia uma compreensão superior da vida coletiva. Obviamente o tempo se encarregou de mostrar que isso era uma mentira. Coisa que o Hayek, desde que o Keynes apareceu na vida acadêmica e propôs sua teoria geral e seus livros anteriores, o Hayek demonstrou por A mais B que aquilo era conversa fiada, não tinha como. Mas essa geração do pós-guerra, sobretudo a que viveu o experimento da industrialização brasileira, parecia acreditar que aquele processo de industrialização, de enriquecimento do país, era derivado do poder de Estado e das políticas do desenvolvimento. É por isso que a gente tem que compreender o Roberto Campos bem situado no seu tempo, porque ao longo da vida ele foi amadurecendo essa visão contrária ao Estado, mas no início da sua participação na vida pública, e depois que ele veio para o poder, ele era um crente no Deus Estado. Ele ajudou a fundar o BNDES, ele fundou o BNH de triste memória, a gente sabe como quebrou. Ele fez um plano econômico que a esquerda detestava porque chamava de ortodoxo, mas era aqueles planos que tinham um parentesco com os planos soviéticos, né? Tentar planejar a economia, do Estado liderar tudo, e etc. E tal. Quem leu o Hayek sabe que tem elementos de dirigismo ali incontáveis. Mas é um homem que sempre desconfiou do Estado também. Né? A gente sabe que ele se opôs à política do petróleo nosso, da Petrobras e tal, lá no início. Né? Roberto Campos foi ministro, foi diplomata, ele teve uma vida muito rica. Mas depois se candidatou a cargos eletivos, acho que foi deputado, senador e tal. E o que mais marcou para mim foi o final da sua vida, quando ele escrevia nos jornais, os livros que ele publicou. Cada vez mais ele se distanciou do homem público que ele foi. Nos anos 50, nos anos 60, um dirigista. Abraçou o ideário liberal porque é a única coisa racional e ética e sensata que um economista pode fazer. Todos os economistas progressistas ou de esquerda ou keynesianos desses fanáticos, eles não passam de charlatães, querendo dirigir a vida de todos e achando que tem uma forma de conhecimento superior. A gente viu isso aí na passagem do PT. Alguns economistas mais ilustres da esquerda, como o Beluso, eles acham mesmo que tem um conhecimento especial, coisa que a direita não tem, os liberais não têm, e que basicamente é uma proposição de crescimento do Estado e da regulação. Roberto Campos se opôs a isso na fase de maturidade e deixou um legado brilhante, um legado que pode ser de extrema utilidade para os brasileiros da geração que está chegando aí, que tem que administrar o Brasil de hora em diante, vamos dizer assim. A gente vai ter que desconstruir o que foi legado desde os anos 50, esse Estado gigante, esse Estado supertributador.
sobretudo o Estado que se gerou a partir de 1985, a chamada Nova República, onde a intervenção, a regulação e a proposição comunista está implícita em tudo. Então, Roberto Campos ele pode ser essa fonte de inspiração, ele pode ser o guia intelectual dessa garotada que está chegando agora para ser o futuro do país. Eu acho que o que nós estamos vendo aí dessa república de propina que o Petrolão revelou, que o Mensalão também revelou, e que e não para de revelar, a coisa não parou ainda, né? É o alerta para onde vai uma sociedade que faz do Estado o centro de todo o processo. Quando o Estado é tudo, a liberdade mingua, a prosperidade desaparece. E a gente está vivendo exatamente isso. Superdesemprego, como nunca houve. Um empobrecimento de uma sociedade que estava enriquecendo, que era nossa. Quer dizer, os limites do keynesianismo, do dirigismo estatal, estão dados, estão aí. E não haverá futuro, ou não haverá um futuro promissor, se tudo isso não for revisto. E que, na verdade, a gente precisa reconstruir o Estado. Seria extremamente oportuno chamar agora uma Assembleia Constituinte nesse clima do pós-Petrolão. Todo o engodo do Deus estatal como alavanca do desenvolvimento agora desapareceu. Está tudo muito óbvio. Só uns sujeitos mais doutrinários, mais cegos, mais burros, e que fez da massa burra seu instrumento de poder, seu curral eleitoral, é que ainda faz força nessa direção. Eu vejo progressivamente as ideias do Roberto Campos dominarem, direto ou indiretamente, uma maioria de brasileiros importantes, né? E também o eleitorado de classe média e de operário. A gente viu a pesquisa lá do PT, que ficou surpreendido que realmente os brasileiros enxergam o Estado como ele é. É o que toma recurso e não dá nada em troca. É um sanguessuga. O Estado é o inimigo, sempre foi. Todo o brilhantismo da Revolução burguesa, e no plano das ideias, as teorias dos economistas liberais, é essa denúncia do Estado, essa desconfiança do Estado, que é o que nós vimos nas economias mercantilistas. O keynesianismo e o esquerdismo do século XX, XXI é o renascer do mercantilismo, né? É o renascer dos estados absolutistas. Não é à toa que o comunismo começou com um golpe de Estado, né? E onde implantado foi, nós vimos a supressão da liberdade e o triunfo do medo e da pobreza. Meus amigos, leiamos Roberto Campos, leiamos sobre ele, divulguemos suas ideias. Se tem um brasileiro que pode ser o guia nesse mundo conturbado para o Brasil, é o Roberto de Oliveira Campos, esse grande brasileiro que completaria 100 anos, se vivo fosse.